Olá, pessoal. Sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Ilha Cristã, Paz do Senhor. Então, hoje é Epístolas Gerais, segunda carta de João, tá? Esse é o capítulo 6 do seu material impresso. Bom, o escritor, João, o escritor da primeira carta, né? 1 João, escreveu também essa, conforme o consenso da maioria dos teólogos biblistas, tá? Na verdade, a carta não identifica João como escritor, tá? E sim um presbítero que envia o texto a uma senhora eleita. Ele se identifica como um presbítero que envia esse texto a uma senhora eleita, tá? Mas não tem sido provada nenhuma dúvida ou questionamento quanto à realidade de o próprio João ter escrito a carta, né? Ao contrário, confirma-se que realmente ele né, o escritor, tá? Apesar de não ter a prova dentro da carta aí, tá? Bom, pelo vocabulário, João dá a entender que escreveu essa carta imediatamente depois de ter escrito a primeira. Portanto, por volta do ano 90, né, próximo ao final do primeiro século, tá? O objetivo da carta a carta é pequena, né, e apresenta 3 objetivos principais. Primeiro, enfatizar a importância da verdade. Segundo, destacar o amor de Deus nas vidas dos crentes. Terceiro, advertir contra heresias, né, que atormentavam as igrejas naquele tempo, né? Que é um assunto recorrente, inclusive, nas cartas do Novo Testamento, tá? A maioria dos teólogos é de comum acordo que a senhora eleita, né, e seus filhos são uma congregação e seus membros, né, no sentido figurado, tá? Embora não sendo identificada por nomes, né, essa congregação aí. Porém, da mesma forma que a primeira carta, João se dirige a todos os cristãos de todos os lugares em todos os tempos, tá? A visão dele, né? A interpretação de que os destinatários eram uma igreja local, né, e seus membros é capaz de levar o leitor a ver na carta uma visão de encorajamento, né? A uma congregação de fortalecimento na fé e do aperfeiçoamento das estratégias contra os falsos ensinadores que trabalhavam para prejudicar os crentes, tá? Para prejudicar a igreja primitiva. O versículo-chave, né, é o verso 6, tá? E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento com que já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. O tema central dessa carta é a necessidade de se viver o amor e a obediência a Deus, né? Amando também os irmãos de fé. O escritor, o apóstolo João, que é filho de Zebedeu, né, se intitula presbítero, né, em algumas versões como ancião, né, transliterado do grego presbíteros, né, que é ancião também, e essa palavra significa essencialmente idoso, tá? Homem de idade avançada, né, e daí maduro, idôneo, tá? Sério, responsável, né, traduz essa conotação, às vezes não é a idade, mas a conotação de seriedade, idoneidade e assim por diante, tá? Esses sentidos emprestam dignidade ao termo, né? O termo ancião, tá? Ao termo presbíteros, tá? E por isso o mesmo foi aplicado aos oficiais da igreja primitiva, os quais eram ordenados para auxiliar os dirigentes, né, a dirigir as congregações ou supervisionar a igreja. Sendo assim, os presbíteros eram homens separados para trabalhar no ministério da palavra e na administração de igreja local, e também como bispo ou supervisores, que também é o mesmo sentido, tá? Bispo, presbíteros, ancião. Tem a mesma conotação. No verso 5, o escritor roga a senhora eleita, né, uma congregação com seus crentes, no caso, que observe o mandamento antigo de amar uns aos outros, né? Comparando 1 João, né, com 2:7-8 com 3:23, na visão do escritor, o mandamento inclui o amor na prática, a prática do amor, tá? Ou seja, o amor é provado pela obediência e essa prova se torna real pela fé salvadora que observa a palavra, tá? Os desobedientes não têm como provar que amam a Deus, né, e os irmãos de fé. Né? Os que amam a Deus, também Deus o ama. Né? De acordo com João, como se identifica o enganador? Como é que a gente sabe que o sujeito é enganador? Eles não confessam que Jesus veio em carne. Essa é a prova. Tá? Aqui se vê a importância de se investigar profundamente a hipóstase
cristológica, tá? Mediante o estudo, compreender a natureza humana, da natureza divina, de forma ortodoxa, tá? Essa hipóstase, as duas naturezas. Essa disciplina, hipóstase cristológica, pode ser estudada em literatura especializada, avulsa e de boa qualidade, tá? Explica-se o termo anticristo da seguinte forma, né? Do grego anti, que significa contra, né? Ou em lugar de, né? E Christos, que significa o ungido, né? Então, é o opositor, é o que está no lugar de Cristo, né? É o máximo representante de Satanás no caso, tá? Este termo só é encontrado nas epístolas de João, tá? E pode significar alguém que toma o lugar de Cristo, né? Neste caso, o anti é entendido como em lugar de. Ou alguém que, embora assumindo a aparência de Cristo, nesse caso, é alguém que, embora aparência, opõe-se a ele, tá? Nesse caso, é anti, né? E é empregado no sentido de contra, tá? Lendo a primeira epístola de João, devemos entender a diferença entre anticristos, tá? E anticristo. Os anticristos são falsos mestres de todos os tempos e o anticristo será o representante do diabo no tempo da grande tribulação, algo que ainda está por vir e que só acontecerá após o arrebatamento da igreja, tá? Essa diferença de anticristos e anticristo, tá? Bom, aqui ele fala aqui do que vai além do ensino de Cristo, no verso 9, tá? Aqui João destaca a importância do respeito dos limites da revelação divina para o conhecimento do homem, tá? Tudo que Deus quer que o homem conheça, em termos de teologia, está revelado na Bíblia. E o cristão não deve tentar descobrir ou avançar além desse limite sobre a sua pessoa, sobre as suas obras, sobre suas palavras, sobre o seu projeto. Então, e o ato de ir além pode ser considerado em 5 aspectos distintos, tá? Primeiro, omitindo verdade. Ir além significa, né, omitindo verdades bíblicas e deixando de ensiná-las por conveniência pessoal. Segundo, acrescentando conceitos, né, falsos às verdades bíblicas, como se fossem doutrinas divinas, né, visando algum interesse ou conforto material. Terceiro, alterando os conceitos das verdades divinas contidas na Bíblia para encaixar as doutrinas ou sonhos pessoais em detrimento do propósito de Deus. Quarto, impondo a opinião particular e exigindo obediência a ela como se fosse uma verdade bíblica, tá? E para encerrar, o quinto, né? Aceitando as verdades bíblicas apenas parcialmente, fazendo seleções, né, de livros, capítulos, versículos, aceitando uns e rejeitando outros. Isso leva a concluir que a Bíblia é considerada por esses hereges, né, em parte correta e em parte não, atropelando a doutrina da inspiração verbal e plenária da palavra de Deus, tá? No verso 10, ele fala, não o recebais em casa. Os hereges são do reino do mal, né, do maligno, e os cristãos são fiéis e obedientes a Cristo, né, são do reino de Cristo, do reino de Deus. Esses dois grupos não se dão, né, porque um repele o outro e vice-versa, pois eles têm objetivos contrários entre si. Essa é a vontade de Deus, não o recebais em vossas casas, né? Essa é a ordenança que recebemos dele. Nos versos 12 e 13, né, João tinha muito mais para dizer, mas preferiu fazê-lo pessoalmente, em data posterior, para que a alegria dele e da congregação destinatária, que nós não sabemos qual, né, fossem completadas. Deus abençoe.